Formada em 2012, a Rede de Articulação e Conectividade dos Direitos da Criança e do Adolescente realiza um importante trabalho no atendimento de adolescentes em conflito com a lei. Para sabermos mais sobre esse assunto, nós trouxemos aqui hoje o corregedor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Alexandre Takashima, e o padre Wilson Groh. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Padre Wilson, o senhor é presidente do instituto que leva o nome do senhor, né, e realiza um trabalho muito conhecido aqui em Florianópolis, né? E foi o Instituto Padre Wilson Groh que teve a ideia, então, de criação da rede. Conta pra gente como é que foi que surgiu essa ideia. Em si, a criação da rede não é ideia minha. A criação da rede, ela vem de um clamor das próprias entidades, né, e das próprias situações e contextos que a gente vive na medida que vai partilhando. E eu creio que a provocação, na verdade, do início do trabalho da rede foi até do Dr. Takashima num dos encontros que nós tivemos, em que ele dizia, não, mas se a gente vai ficar nisso, a gente vai avançar, e apontava para nós, enquanto instituto, da importância da gente assumir essa dimensão. Aí nós assumimos. Vocês, na verdade, tomaram a iniciativa. Tomamos a iniciativa, mas era uma série de pessoas que têm as mesmas preocupações que nós temos, que é em relação à questão do direito da criança e do adolescente, e de toda esta problemática, porque se acontece algum delito da criança, alguma infração com a lei, é o que vem depois. É como fazer um percurso de caminho de atendimento, de que ela não fique perdida. E aí a gente começou a conversar na relação com escolas, na relação com organizações não governamentais, na relação com a própria Ministério Público, com o próprio Judiciário, com as questões do próprio governo e o atendimento do governo. Então, a rede ela surge como um espaço, como você falou bem, de conectividade. A conectividade quer dizer uma relação de reciprocidade, onde em cima dessa reciprocidade a gente possa partilhar as questões e a partir dali encaminhar soluções. Ela foi formada em 2012 e já está atuando. Como é que funciona, como é que está funcionando essa atuação? Ela está sendo, diríamos assim, a constituição da rede já vem da prática das pessoas. O que nós fizemos foi começar a articular as interfaces dessa prática entre pessoas da sociedade civil, pessoas da área governamental, dos profissionais, operadores da área da justiça. E aí a gente começou a levar a rede para frente do ponto de vista de pensar a partir disso, e a partir disso nós fizemos um seminário grande que se chamou Fissuras e Interfaces do Judiciário, um outro seminário que se chamou Fissuras e Interfaces do Governo, e dia 11 e 12 de novembro agora nós vamos fazer um outro seminário que se chamará Fissuras e Interfaces da Sociedade Civil. Então, a partir dessas interfaces e das fissuras, a gente foi trabalhando uma perspectiva de materializar o fluxo e, ao mesmo tempo, um protocolo para o funcionamento dessa rede. Ok. Dr. Takashima, como é que vocês estão atuando, então, nessa problemática dos jovens que têm conflito com a lei? A partir da celebração desse convênio, as 12 instituições foram indicados representantes de cada uma dessas instituições e separamos em módulos, em blocos, para o trabalho técnico efetivo para a definição das responsabilidades e atribuições de cada uma dessas instituições parceiras. O Instituto Padre Wilson Groh tomou a iniciativa e já 12 instituições já se tornaram parceiras da rede. Isso, já assinaram. E agora a gente está Inclusive finalizando. O Tribunal de Justiça é uma delas. Exatamente. Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral de Justiça, Tribunal de Contas, município. São 12 entidades que indicaram representantes e com esse trabalho com a equipe técnica, a formação desse protocolo e desse fluxograma. A ideia realmente é que a gente possa maximizar o trabalho de cada uma dessas instituições. O que antes ocorria é que cada um trabalhava de forma autônoma e isolada dos outros. Por exemplo, foi constatado que o encaminhamento desde a aplicação da medida socioeducativa, por exemplo, de prestações de serviço à comunidade, até o efetivo início
da prestação de serviço à comunidade, em média estava levando 2 anos para isso ocorrer. E com simples ajustes conseguiu diminuir isso para 1 semana. Então são esses ajustes que estão sendo necessários para que a rede se comunique efetivamente e que também cada um saiba quais são as suas responsabilidades e que a gente possa padronizar não só as ações por iniciativas individuais numa instituição, digamos, um profissional atua de uma forma, o outro profissional atua de outra forma na mesma instituição. O que a gente quer é que vire realmente um protocolo com ações definidas de cada um desses entes. Como está o cenário hoje dos jovens em conflito com a lei em Santa Catarina? A situação é grave, mas acredito que esse esforço em conjunto seja um dos mecanismos para fazer essa mudança. Se a gente continuar atuando da mesma forma que estávamos atuando, provavelmente o problema se repetiria. Iria se agravar, né? Exatamente. Padre Wilson, a rede então ela já está atuando, mas está em processo de aperfeiçoamento e de formação, não é isso? Hoje a gente tem um problema aqui em Florianópolis que não existe um centro de recuperação, nós não temos mais um centro de recuperação de jovens infratores. Como é que vocês estão atuando frente a este problema? Olha, frente a esse problema, a gente tem uma gama de trabalhos nas comunidades empobrecidas da Grande Florianópolis, e como, por exemplo, o trabalho socioeducativo, o trabalho do programa do aprendiz, o trabalho em relação à questão da realidade dos jovens que estão ligados a um pouco a problemática do tráfico. Então, a nossa rede, enquanto rede VG, ela já vem atuando num trabalho preventivo. E a Vocês questão atuam desde a prevenção. A gente trabalha desde a prevenção e criamos uma rede de 6 anos até 24 anos. Então, os jovens que vêm, os adolescentes que vêm com a gente com 6 anos de idade, eles podem vislumbrar uma saída a 24, de ir para a faculdade, de fazer pré-vestibular, de cursos de formação, profissionalização, porque o sufoco mesmo, penso eu sempre que é 14, 15, 16. Se aí a gente não gera realmente uma oportunidade e materializa essa oportunidade, que é o momento mais desafiador desse adolescente nessa faixa etária, né? Então aqui hoje a gente tem um programa do aprendiz funcionando relativamente. Agora, diríamos assim, o nosso trabalho ainda na Grande Florianópolis, ele é uma gota d'água no conjunto do processo, diríamos. E faz um pequeno efeito, mas ele é uma gota d'água. É necessário que a partir desses processos, a partir da rede, a partir do fluxo e a partir toda essa discussão, a gente efetivamente parta para ampliar e construir políticas públicas nessa visão preventiva e investimento sobre isso, do ponto de vista de dar condições desse menino, dessa menina ter uma oportunidade de vida. Com certeza, e a prevenção passa pela educação, né? E a prevenção fundamentalmente passa pela educação. Se a gente olha, a educação nesse país ainda é luxo, né? Porque historicamente quem estudou nesse país e teve uma boa educação foi classe média alta, e agora pensar que a educação é um direito, não? Pensar que educação não é gasto, mas que educação é investimento, sem dúvida é rever a forma como a gente pensa hoje toda essa perspectiva, por exemplo, das escolas públicas, do ensino médio, do ensino fundamental, a importância de investir nessas bases, porque se a gente investe numa escola com o ensino fundamental bom, com qualidade, com perspectiva, nós vamos ter um adolescente com perspectiva. Agora, se a gente trabalha com a perspectiva como nós trabalhamos hoje, com um déficit na relação da aprendizagem enorme e não investimento nas escolas públicas do ponto de vista de uma qualidade de ensino, nós estamos colhendo depois toda essa problemática. Exatamente. E eu acho que a questão vem, se a gente investe agora, né, e investe fortemente com políticas públicas também focadas, nós podemos depois ter uma perspectiva e não precisamos buscar aparelhos para punir.
Se reduz Senão, o problema futuramente. investimos mais na punição do que num processo exatamente. de prevenção. Vou pedir uma licença para os senhores para a gente entrar então num pequeno intervalo e nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre a rede de articulação e conectividade dos direitos da criança e do adolescente. Nossos entrevistados são o corregedor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Alexandre Takashima, e o padre Wilson Groh. Doutor Takashima, você falou um pouco também dessa questão do trabalho da rede na recuperação do adolescente, mas vocês perceberam durante esse período que não basta trabalhar apenas o adolescente, é preciso também trabalhar a família e o entorno de onde o adolescente vive, é isso? Não, com certeza. Santa Catarina está num momento de transição com relação às estruturas físicas. Infelizmente, Santa Catarina, atualmente, para a internação definitiva, nós só temos o Centro de Internação de Lages e tínhamos o de Chapecó, que agora iniciou a reforma. Então, os adolescentes de Florianópolis, eventualmente, com necessidade de internação definitiva, que os 45 dias eles ainda permanecem aqui em Florianópolis, mas depois desse período eles necessariamente têm que ser encaminhados ou para Lages e atualmente para Joinville. E o que dificulta muito o nosso trabalho, principalmente nessa ideia de que o investimento tem que ser tanto no adolescente quanto na família do adolescente, nessa questão do fortalecimento desse vínculo familiar e principalmente também a possibilidade de uma mudança com relação a eventuais questões de vulnerabilidade daquela família. Então é um trabalho complexo que envolve não só o adolescente, mas a família como um todo. Padre Wilson, não apenas o adolescente e a família, é preciso também trabalhar a sociedade para que a sociedade consiga acolher esse adolescente sem preconceito? Sem dúvida, porque o adolescente, ele tem um modo de viver, um modo de ser, um modo de colocar-se frente à sociedade. Eu acho que aqui o esforço de outras gerações de entendê-lo no seu contexto também, né? E a partir do entendimento do contexto, como é que a gente pode realmente abrir e materializar uma perspectiva? Pegando um caso bem concreto, por exemplo, ensino fundamental hoje. Na forma como o ensino fundamental está sistematizado, ele cria uma exclusão enorme a esse adolescente de 14, 15, 16 anos, porque a escola tem uma forma de sistematização onde a vida do adolescente não entra. E quando a vida do adolescente não entra na vida da escola, automaticamente ele se exclui. E aí pensar um adolescente de 15, 16 anos, de 17, diríamos hoje, que tem necessidade de um trabalho. E aí como tu conjuga essa realidade com a vida desse adolescente? Nós estamos agora construindo um segundo grau para a escola, um segundo ensino médio para a escola do Monte Serrat, Lúcia do Livramento Maivorne, que nós fizemos a gestão com os maristas, continua sendo uma escola pública, né? E a gente está fazendo essa gestão. Do ponto de vista, vamos iniciar ano que vem o segundo ensino médio. E a grande discussão que a gente está fazendo, como é que nós vamos fazer um ensino médio com qualidade, com a história desse adolescente ou deste jovem que virá para o ensino médio e com as questões do seu trabalho. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, uma das questões que estamos conversando é esse adolescente jovem chega e a primeira coisa é que ele jante. O primeiro passo é a janta. Muitas vezes ele chega do trabalho, às vezes ele pode estar chegando do trabalho na correria, não comeu direito. Então, partir já que ele entra para a escola sendo com uma janta. E a partir da janta, depois ele vai buscar um grupo de interesse. E a gente está trabalhando por quadros de disciplinas, de interesses, numa relação de interfaces com uma compreensão de prática pedagógica de projeto. Então, por exemplo, se ele se interessa por biologia,
Aí ele vai trabalhar na relação, os conteúdos científicos de outras disciplinas relacionadas com isso. E vai também entender que talvez esse conhecimento também tenha uma aplicação para a sua vida, tem um significado, tem um sentido. Porque qual é o desejo? O desejo é tornar a escola para esse adolescente um espaço extremamente atraente e que ele goste de vir à escola, né? Ele precisa enxergar na escola uma oportunidade de futuro. Exato. E aí eu acho que o empoderamento do conhecimento enquanto sujeito do seu processo histórico, exercício da sua cidadania, nós estamos falando um pouco ali fora agora em relação a como criar estruturas, espaços de participação da juventude, onde essa juventude aprenda a fazer processos de participação, que não é só votar, mas controle da administração pública, participação nos conselhos, participação na própria escola, dentro dos próprios grêmios escolares, participação dentro das suas próprias comunidades. Então, acho que temos hoje de pensar como estimular esse adolescente, esse jovem, a ter desejo de ter vontade de entrar em processos de participação. Agora, não pode ser a partir, diríamos assim, da nossa proposta. Tem de ser a partir da proposta deles. E a partir dos seus desejos, a partir das suas necessidades, a partir dos seus sonhos, a partir da sua realidade, porque a gente vai ter que fustigar esse adolescente, para que ele também olhe uma perspectiva, que ele possa fazer um curso profissional com qualidade, que ele possa ir para a universidade, que esses espaços também são espaços de acesso de direito a uma vida de participação na cidade. O trabalho da rede, então, é estimular o adolescente a criar esses caminhos para trilhar caminho para a própria vida. O trabalho da rede é exatamente acolher esse adolescente, fazer os encaminhamentos, como o Dr. Takashima dizia, nas funções de cada grupo, respectivamente, de forma de interface articulada, e ao mesmo tempo abrir um horizonte para esse jovem, né? Ou materializar essa esperança que está nesse jovem. Então, acho que a rede vai ser muito importante para a gente poder se ver dentro de um contexto e, ao mesmo tempo, também poder se comunicar com esse adolescente e decodificar o código do adolescente. E o código do adolescente, sem dúvida, nós temos que decodificar internamente, afetivamente, para poder entendê-lo e se comunicar com o adolescente. Acho que o Dr. Takashima, nesse sentido, tem uma belíssima experiência de contato com os adolescentes e de traquejo nessa relação, do ponto de vista de fazer essa mediação tão importante que é hoje em dia o processo com o adolescente. Com certeza, né, doutor? Precisa pegar o adolescente, despertar nele o interesse e fazer ele enxergar um futuro para a própria vida. Só assim vai levar o adolescente para longe da criminalidade? O Padre Wilson toca num ponto importante, é realmente reconhecer naquele jovem um sujeito de direito, um ser humano, uma pessoa. E eu acho que entra um viés ético do você desejar para esse adolescente o mesmo que eu desejaria para um filho meu. Uma relação realmente de respeito e reconhecimento do ser humano. O que nós vimos até hoje, 24 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro da área socioeducativa, foi tão somente um viés punitivo, de responsabilização pelo ato infracional. Mas o outro viés protetivo que deveria acompanhar a socioeducação, a gente ainda está engatinhando, que é justamente a dar a condição para esse adolescente, num processo de resiliência, de mudança de vida, de criar possibilidades para ele. O que está acontecendo é que ele não tem possibilidades. E apenas o viés punitivo já mostrou que não funciona. Não funciona, e até recentemente tive a informação de uma pesquisa realizada pela UNB. Eles foram fazer o histórico com relação ao sistema prisional feminino de Brasília. De cada 4 mulheres do sistema carcerário, uma passou pelo sistema socioeducativo, demonstrando que a total falha com relação a esse viés tão somente punitivo. Ele vai sair do socioeducativo, vai entrar para o sistema prisional se a gente não possibilitar essa ideia de prevenção, cuidado, acolhimento com relação a esse adolescente.
Com certeza, iniciativas como essa, né, como a rede, são uma boa perspectiva para a resolução desse problema, então, para agora e para o futuro também, né? E eu acho que é importante também dizer, nessa dimensão que falava o Dr. Takashima, na linha assim de convencer os governos a importância do processo de prevenção. Um jovem na cadeia hoje custa R$ 1.900. Um jovem num sistema institucional do governo, ele está em torno de 3.000. Um jovem num projeto social, ele está em torno de R$ 370. Então, e com uma perspectiva. Então, acho que essa dimensão de que se o governo começar a repensar o seu olhar e a importância de investir, e investir numa faixa etária que passa muito rápido. Talvez às vezes a gente não se dá conta de que a adolescência, né? A adolescência é uma faixa, é um período da vida. E se eu não faço um investimento nesse período da vida desse adolescente, eu não tenho depois um adulto do ponto de vista que tem uma perspectiva de vida, porque essa adolescência foi queimada. Exatamente. E aí eu acho que quando a gente discute essa questão da importância, é começar a pegar números. E os números para mim são os melhores fatos concretos de mostrar o quanto ganharíamos se a gente fizesse o trabalho na área da prevenção. Porque a prevenção é muito mais barata, olhando custo e benefício, do que depois o processo punitivo, não? Sem falar que se reduz o problema social de forma mais eficaz. Exato. Infelizmente, o tempo do nosso programa chegou ao fim. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Obrigado, à disposição. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.